Meus amigos, o que o Palmeiras foi prejudicado nesse clássico não tá escrito, hein? Teve invasão de jogador, teve pênalti aí que o juiz não deu, né? O André Ramalho com a bola nitidamente, pegou com a mão nitidamente dentro da área e o juiz não deu pênalti, tá? Tem repercussão demais da mídia a respeito sobre isso. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia falou? O Abel Ferreira também soltou o verbo para cima da arbitragem, muito mais. Então assista esse vídeo até o final. Mas pra mim, o melhor jogador em campo foi o Mike. Puxei de Facundo Maravilha. também. O Piquerez também foi só bem. um, Souza. Maurício. É só um. Mas eu Daqui a votei. pouco você vai querer o Júlio Casares como melhor. Daqui a pouco você vai votar no Rogério Ceni. Não, vou votar no Lucas. No Lucas? No Lucas. No jogo de No ontem. jogo Tá de certo, ontem. então. Pra você, Maravilha. Fala, Ricardinho. Eu vou votar no Maurício, porque foi muito bem ontem. Só o Abel que não viu isso. O Abel, ele conseguiu, ele é um gênio que ele conseguiu estragar o time do Palmeiras. Ele tirou o Maurício, ele tirou o ele mexeu Piquerez mal, hein? e ele tirou o Rafael Veiga. Aí foi colocar os meninos da base. E os meninos da base enterraram o time do Palmeiras. Que não adianta ser. Aí ele colocou um cara, esqueci o nome lá do menino, como é que chama? Benedetti. O Benedetti, o 1,90m. Zagueiro, portanto, centroavante. E colocou, então, o que está fazendo o Flaco Lopes? Flaco não tava no banco. Flaco não tava no Não, banco. eu sei, mas Não, então... Então, Não, o Flaco Lopes tem não o centro- tava no banco. Não, Ele não não estava tava? no banco. Não estava. Ele Então, nem você no não banco pode foi. meter o pau no Flaco Lopes, Não, ele não tava. ele não tava. Você mete o pau no Romero, o Romero nem joga. Não, eu sei, mas o Flaco Lopes, ele está tentando entrar em forma, que a mulher está vendo. Você tava na festa do Lambrado Alvinegro, hein? Com o Cascão, com o Fabrício. Ele foi bem lá, viu? Foi bem? Fui bem lá. Foi bem? E muito bem tratado até, por Que sinal. legal. Parabéns ao Lambrado Alvinegro aí, parabéns aí. Agora- Sabe o que ele falou pra mim? O quê? O Romero não fez nada no jogo ontem. Não, mas eu não falei no número. Agora, o Rony também, que você não sabe se vai ficar, se vai sair. Onde vai esse bendito Mas ele não Rony? tá escrito no Paulista. Eu sei, mas não, tá escrito no Paulista. Não. Por isso que ele não foi para o Santos, que ele tá escrito. Ele foi inscrito. Então, se é para ferrar o cara, então não escreve o cara, que ele não pode jogar. Então, ele está esperando propostas fantásticas que virão da Alemanha, talvez da Espanha. Você tá tirando lugar vai sarro, acontecer. cara, do maior artilheiro da Libertadores, Eu que é o sei, mas Rony. tudo bem. Agora, Você tá tirando ontem- sarro do Rony. Não, mas eu sei, mas... O cara esse ano é também bicampeão o da Yuri Alberto Libertadores. e o seu Yuri Alberto também não fez nada. Ah, mas você vai agora. falar do Yuri Alberto. Não, também. Ele fez gol ontem. Você pode meter sei, o pau mano. nele da expulsão. Mas mas você acha dele que ele fazer o jogou gol tudo isso? num derby... Errou um também. Cara a cara ele também não fez. No outro jogo também não fez. Então calma. Mas quem tá então vamos falando devagar. do jogo? Não, mas eu quero falar um pouco Mas também que do você jogo. quer falar por quê? Porque- Mas você quer... Mas você vira apresentador então, pô. Não, é que todo mundo acha que o Corinthians massacrou ontem o Palmeiras. Não é Mas verdade. ninguém falou não, isso. Não é Ninguém, isso, ao não. contrário. O Palmeiras É o foi contrário. bem, mas foi incompetente no segundo tempo. Incompetente no quê? Nas mudanças. O seu Abel Ferreira matou o time do Palmeiras. Todo mundo já está com o saco cheio com essa história. Tira Maurício, estava arrebentando. Tirou o Piquerez, estava bem. Tira Rafael Veiga e vai colocar o garoto da base. Ontem não é jogo para garoto da base, cara. Ontem é jogo para nego cascudo. Senão não tem condição para que você ganhe o jogo. tinha nenhum no banco, Isso está Maravilha. errado. Só tinha menino. Mas que banco, Só Veloso? tinha menino, Maravilha. Mas menino põe lá na creche. Isso não é Só problema. tinha menino, Que é? Não, não, se você for ficar é? preocupado... Se é menino, bota lá na creche, Se é ele falou. menino, Mas põe não lá tinha na esse creche. cascudo que você tá falando, não tinha. Não, pera aí, então tem Veloso. que contratar. Você já falou pra caramba. Não, Mas então não pô, tinha. Menino, bota na creche, eu só Não. gostei. Então tem que contratar. Esse Botar o Júlio na E o creche. Veloso- Ô, Júlio, Não, você vai pera, pra Veloso, creche aí hoje, viu, ontem Júlio? o Seu Abel- pé de rato. E o Abel Ferreira ontem deu um recado. Ele fez de sacanagem. Ele colocou o zagueiro de centroavante para falar: não tem centroavante aqui. Isso aí eu concordo. Mas isso eu tenho. Não tem centroavante. Isso eu concordo. é a grande verdade pra você, Leila. Não é isso? Você não entendeu, mas foi pra você que ele fez isso. Claro que fez. Ele colocou um zagueiro de centroavante porque você não deu o centroavante pra ele. pode. Isso é a grande verdade. Não tenho Isso, dúvida tem disso. razão. Não é isso? De tudo que ele falou, isso ele tem razão. Não é que tudo que eu falei. Não, é mas que ele o não Palmeiras, tem esse no cascudo, segundo Maravilha. tempo, Ele o não seu tem. Abel Ferreira, que dita a regra, Ah, pera aí. que só vê um jogo, Mas- só ele tem essa bendita televisão, que eu não tenho a imagem. Ele tem uma imagem. Qual? Não sei que ele tem. Al Só ele que Al vê que Jazeera? teve invasão, só ele que viu que nós não vimos, é só ele que vocês discutem, e ele tá mexendo errado no Palmeiras faz tempo. É. Faz tempo. Ele enterrou o Palmeiras. Maravilha. Verdade. O Abel Ele ontem deu enterrou uma o Palmeiras. aula no Deixa eu primeiro tempo. colocar. Não, porque eu sei, mas o jogo... doido, É como o Maravilha. Neto disse, o jogo não tem só É um com 90 tempo. minutos. O jogo tem dois tempos. É 90 minutos. Tem aqui a fala do Abel, aqui nos donos da bola 7k.bet.br. A gente tem aqui Sidão, Latino, Ricardinho, Léo, Kit Kat, todo mundo. Coloca aí então. Vou-te falar não em cima do resultado, porque acho que hoje merecemos
largamente ganhar o jogo, mas o futebol é mesmo assim, e alguém me disse que o resultado toma conta dele, não é? O penalti não quis entrar, a bola no poste não quis entrar. Na primeira parte produzimos o suficiente para sair com outro jogo, portanto, com outro tipo de resultado para o intervalo. Acho que isso foi evidente pela forma como o Corinthians reagiu àquilo que não conseguiu controlar na primeira parte, a substituição que fez. A segunda parte foi ataque contra defesa. Mas o futebol é mesmo assim. Eu muito contente com a dinâmica da equipa, muito contente com a intensidade da equipa. Como te disse, o Paulista para mim este ano vai ser para eu fazer aquilo que eu entendo que é o melhor para a equipa e fazer as experiências que temos que fazer. A continuar a afinar a máquina. Hoje pessoalmente, como te disse, gostei muito do jogo, mas infelizmente nós não conseguimos ganhar, e o futebol é isto, e aceitamos e seguimos já para o próximo. A entrevista do Abel ontem, eu vi a entrevista toda na ESPN. Vi a entrevista inteirinha, foi uma entrevista muito boa. Eu gostei. Foi consciente, foi legal. Parabéns, Abel. Já agora teve pênalti marcado do Rian no Estevão. E aí a pergunta é essa: corretamente essa marcação foi aplicada? Olha, Renata, eu te confesso que quando eu vi o lance inicialmente, eu achei que nem tinha contato. Eu falei, caramba, o Estevão cavou e o Klaus foi na dele. Mas se não tem o contato, o VAR ia chamar. Como o VAR não chama, eu falei, teve contato, e aí se respeita a decisão do árbitro de campo. O Rian, ele deixa a perna, mas ele tenta sair da jogada. Só que quando ele tenta sair da jogada, essa perna fica. Quando essa perna fica, ele calça o Estevão. Mesmo que o Estevão deu uma projetadinha ali e tal, realmente é um pênalti que acaba acontecendo. Reclamação veemente, principalmente do Abel Ferreira, de que a invasão de campo aconteceu pelo lado do Corinthians e que essa cobrança deveria ser repetida. Mas não foi só os nossos jogadores que erraram. Teve alguém dentro do campo que errou feio. Para os dois lados, né, Abel Ferreira? Mas a questão é que eu achei que a polêmica estava no pênalti, né? E a polêmica maior está depois do pênalti. Isso. E aí é preciso explicar também que, por exemplo, né, quando a gente fala de invasão, que é a reclamação do Abel, especialmente do João Pedro, a regra mudou no seguinte sentido: não é apenas invadir, você tem que impactar na jogada. E é justamente o jogador reclamado pela invasão que impacta na jogada, porque o João Pedro vai lá e pega o rebote do Hugo e isola a bola antes do Estevão chegar para o rebote. Então ele impactou. Mas não basta o jogador estar com o corpo projetado. Se ele tiver com o corpo projetado, não tem problema, diferente do impedimento, né? Se ele está com o corpo projetado à frente, ele está impedido. Ele está com o corpo projetado, mas a gente tem que analisar o pé dele. O pé direito está no ar, então o pé direito, teoricamente, não invadiu. Agora, o pé esquerdo, a gente não tem uma imagem conclusiva se ele está na linha, se está atrás na linha. Se está na linha, é sinal que ele invadiu. Mas aí tem que ver se outro jogador do Palmeiras não invadiu também. É um lance que provavelmente o VAR checou, né? Porque todos esses lances são checados. E é muito minucioso para você entender que há uma irregularidade. Eu realmente não consigo concluir se o João Pedro invadiu ou não. Bora falar agora sobre o Palmeiras, que entrou na briga por Benjamin Hohlheiser, o atacante argentino de 24 anos de idade que pertencia ao Benfica nos últimos dias. Pessoal em Santos super otimista em relação a um acordo com o clube português. Santos havia oferecido 6 milhões de euros fixos, mais 6 milhões e meio de euros em bônus, condicionados a metas. A cada 15 partidas do Hohlheiser com a camisa do Santos, o Benfica teria direito a um acréscimo. Pois bem, de acordo com o jornal A Bola, o Palmeiras entrou numa disputa com a melhor proposta. Vale a lembrança de que o Botafogo também já havia demonstrado a intenção de contratar o atleta, mas o Botafogo gostaria de um empréstimo com opção de compra. Essa opção se tornaria obrigação se o Hohlheiser disputasse pelo menos 70% das partidas. Palmeiras que busca contratações no plural, até porque sabe que, apesar de ter gastado bastante, daqui a pouco eu vou falar sobre o tema, segue em dívida com o torcedor e também com o Abel Ferreira. Saíram mais jogadores do que chegaram até esse momento. Só para completar também, de acordo com a apuração do jornal português A Bola, a pedida do Benfica é de 10 milhões de euros fixos. Se o Palmeiras chegar a essa cifra, deve acabar levando o atleta. É importante destacar ainda que o Santos, super otimista até outro dia, passou a demonstrar pessimismo com essa negociação, reclamando da postura do Benfica, que parece estar fazendo leilão. Só para completar o noticiário alviverde, Atuesta, meio-campista fora dos planos do técnico Abel Ferreira, está de mudança para o Orlando City.
Ele foi comprado pelo time americano, embarca nas próximas horas. Estou tentando descobrir as cifras e conto para vocês assim que tiver tal confirmação. Reclamação também do Abel Ferreira, dos palmeirenses, em relação ao pênalti, porque por causa de uma possível invasão. Houve, não houve? Era para voltar a cobrança? Esse lance é muito legal, né? Porque você tem a cobrança de pênalti e qual é o momento que você vai analisar se houve ou não infração? É no momento que o Estevão toca na bola. Então, o primeiro ponto é que o Hugo tem aqui um dos pés sobre a linha. Então, o Hugo não tem invasão nenhuma, não tem adiantamento nenhum. A posição do Hugo era legal, a defesa do Hugo é legal. Aonde que tá pegando? Aqui, né? O jogador de chuteira vermelha, se ele invade ou não. João Pedro. Porque após a defesa do Hugo, quem é o João Pedro. João Pedro. Toca. Ele pega o rebote. Então, ele tem impacto na cobrança de pênalti. O que é interessante a gente falar aí? A regra da invasão, ela é diferente da regra do impedimento. São duas regras diferentes. Do impedimento, você vai considerar qualquer parte do corpo, menos o braço, que estiver mais próximo da linha de fundo. Na invasão, não. É a parte do corpo do jogador que estiver tocando o solo, tocando o chão. Para caracterizar a invasão, você tem que ter uma parte tocando ou a linha da grande área ou está dentro já dessa linha. Mas não é considerada a parte do corpo que está no ar, é a parte que toca o solo. Pela apuração que eu tive, junto ali com pessoas da Federação Paulista, foi checado sim pelo VAR se houve ou não a invasão. A imagem do VAR mostrou para eles que um pé, que é o pé esquerdo, estava fora, não tocava a linha da grande área. E o outro pé, ele está no alto. Esse pé no alto não é considerado, é a parte que está tocando o solo. Se a parte que toca o solo está fora, não toca a linha da grande área, e lembrando, meia-lua não faz parte da linha da grande área. A meia-lua é somente para você ter a noção dos 9,15 metros, tá? Mas assim, invadiu, aonde você está considerando? Os 9,15 metros. A invasão é a partir dos 9,15 metros. Tocou a linha da grande área, tocou a meia-lua ali, você tá com o pé ali, é invasão. O jogador, ele pegou o rebote, teve impacto direto, é para voltar à cobrança. E isso o VAR deve checar, não é só o campo. Mas pela apuração que eu tive, o pé do jogador esquerdo estava fora, não toca a linha. O VAR checou e considerou que não teve invasão. Por isso, não recomendou essa é a chave, volta do pênalti. E o pé direito dele está no ar no ainda. Ar, no momento do toque do Estevão. Porque não é a impressão, como você falou, não é o impedimento. O pé que está no ar já está dentro da área. Ele ainda está no ar. Ele precisaria ter tocado o chão para ser considerado invasão. Isso, não é a projeção do corpo. É a parte que está tocando o solo, que normalmente é os pés, né? O jogador não vai estar normalmente sentado, ajoelhado, deitado. Então a gente considera o pé. Mas eu acho que é um lance que poderia muito a transparência da Federação Paulista, né, vir e mostrar, olha, foi checado, esse é o nosso áudio do VAR, essa é a imagem que a gente Renata, para considerar um pé no ar, tem que ser muito em cima do frame da hora da batida, porque ninguém fica assim, é o ponto, né? É aquele frame, uma coisa muito específica. Mas sugestão. Peguei... Fala, Abel, vai. Desculpe. Suja, como diria Renato Aragão. Suja. Sugestão. Por que não aplicam, não pensam, de repente, em aplicar esse mesmo pensamento para a regra do impedimento? Vai ser mais a favor de gol, vai anular menos gol. Se você concorda? Você só vai considerar impedimento se a parte que está tocando. A parte que está tocando, e não quando o braço está à frente, quando a cabeça está, quando o cara é narigudo e o nariz está à frente, sei lá o quê. Ou quando a unha não foi cortada, né? Quando a chuteira... Quando está tocando. Vai ser mais a favor de gols e vão anular menos gols. E o lance mais legal do futebol é o gol. Desculpa, Renato. Não, e aí você também vai ter menos, como vamos dizer, eu acho que até menos dúvida no impedimento ali, porque você não vai, é o ombro, é o joelho, é a coxa, não, é o que está tocando o solo ali, vamos ver. Eu estou com a Renata, eu quero ver essa imagem aí da federação. Acho que a federação nos deve essa imagem, né?
por uma questão de transparência. Acho que tem a transparência, mas para mim a explicação da Renata ela é definitiva. Para mim também. Eu fui procurar, né? Porque eu hoje de manhã parei, botei lá no pause, botei na câmera lenta, voltei para entender. Porque realmente o corpo dele está projetado dentro da área. Então, vem cá, o que caracteriza a invasão? Essa era a minha grande dúvida. Porque é perceptível que na hora que o Estevão bate o pênalti, o João Pedro Choca está com o pé esquerdo do lado de fora da área, mas com o corpo projetado para dentro da área. Então eu fiquei me perguntando, vem cá, o que caracteriza? Aí a Renata vem e dá a explicação que para mim é definitiva. Não, nesse caso de invasão é o que está tocando o solo. O que está tocando o solo é o pé esquerdo. E ali, por mais que você procure ali, você vai ver. O pé direito só toca o solo depois que o Estevão chuta a bola. Pouco tempo depois, ele foi muito em cima do lance ali, mas ele toca depois. Então, para mim, é claro que se você tiver um áudio para mostrar transparência e tal, mostrar que houve a checagem, tá? Mas o fato é que o erro de fato não aconteceu. Porque ele, de acordo com a regra esclarecida aqui pela Renata, ele não tocando com o pé direito dentro da área, ele não invadiu. O curioso é que você olha, e você tem no mesmo frame ali, o Charles com os dois pés dentro da meia-lua. Embora o Charles estivesse atrás do João Pedro. Mas se o Charles tivesse, ele, interferido na jogada depois, aí o gol seria... O gol não, o pênalti teria que voltar. Porque é o jogador que tem impacto direto no lance. Então, se invadiu e tem impacto direto, pegando o rebote, qualquer coisa desse tipo, aí sim você volta a penalidade. E isso mesmo que o jogador do Palmeiras também tenha invadido junto, tá? Os dois jogadores invadiram, não saiu o gol, volta a penalidade. É que o Charles, embora tenha invadido, claramente ele está com os dois pés dentro da meia-lua, ele não participa da jogada, então isso não importa. E aí, pessoal, na sua opinião, o Palmeiras foi prejudicado nesse clássico? O que é que vocês acham aí, na sua opinião? Né? Foi pênalti, né, do André Ramalho dentro da área do Corinthians, pegando a bola praticamente com a mão ali, e o juiz não deu pênalti. E aí, na sua opinião, na hora que o Estevão bateu o pênalti, teve invasão do jogador do Corinthians, né? O árbitro deveria ter voltado, né, aí a penalidade. Você acha que o VAR errou, né? Vocês acham que o VAR tremeu na base em voltar um pênalti ali no finalzinho, né? E na sua opinião, o que é que vocês acham? O Estevão estava preparado para ser o batedor desse pênalti em um clássico, em um jogo, né? Em um jogo que estava 1-1, a pressão. E vocês acham que o Estevão era o jogador ideal para bater esse pênalti? O que é que vocês acham a respeito sobre isso? E aí, o que a mídia falou a respeito sobre essas decisões da arbitragem? A sua opinião sobre isso? O que é que vocês acham? Vocês concordam com a mídia? Né? Vocês acham que a mídia está certa ou vocês acham que a mídia está totalmente equivocada com essas atitudes? Né? O que é que vocês acham a respeito sobre isso? Qual a sua opinião, né, a respeito desse caso, desses pênaltis aí? Vocês acham que o Palmeiras foi prejudicado? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.